O Brasil está com uma bomba relógio que analistas dizem que vai ser quase impossível resolver. Eu sou Terence McCoy, correspondente do jornal americano The Washington Post, e esta semana eu viajei a Petrópolis, a cidade histórica que está vivendo uma tragédia imensa que se tornou lamentavelmente familiar no Brasil. Deslizamentos, cenas de morte e destruição, milhares de pessoas desabrigadas, centenas desaparecidas. Cientistas dizem que esse tipo de ocorrência horrorosa vai ser mais frequente nos próximos anos. Eles apontam dois fatores que estão ocorrendo simultaneamente. Mudanças climáticas estão levando chuvas cada vez mais intensas ao Brasil. E 2, um crescimento rápido em comunidades irregulares. A área ocupada pelas favelas quase dobrou nas últimas 4 décadas. Hoje, milhões de brasileiros vivem em áreas de risco. Áreas muito vulneráveis a chuvas intensas e deslizamentos. Como as mudanças climáticas trazem mais chuvas mais fortes, os cientistas preveem mais desastres como aconteceu em Petrópolis. Sem resolver as questões de pobreza e desigualdade, as raízes de comunidades irregulares, especialistas dizem que vai ser quase impossível evitar mais desastres assim. É uma bomba relógio, um cientista me contou, que já está estourando. Me siga para acompanhar minhas pautas e análises no Brasil. Que tal? Manda correr pro fundo que a frente vai cair. Vai aí, cair ó. a frente da casa toda. Abre, meu filho, abre. Olha lá, caiu. Meu Deus. Olha já da situação. Meu Deus, o povo deu tempo correr pro fundo? O inconsciente. Porque existem instituições de ensino. Hoje as instituições de ensino médio. Já no Brasil tem o curso de agroecologia, nível médio, e meio ambiente também de nível superior. Mas a corrupção dos políticos leva a embotar toda a racionalidade da consciência científica. Onde tem corrupção, principalmente a política, a degeneração da mente humana leva a desrespeitar todos os valores socioeconômicos, socioambientais e socioeducacionais e sociopolíticos. A política degringola e vem a debacle dessa estrutura social, e o reflexo vem nas enchentes na zona urbana e a crise socioambiental que existe, principalmente hoje em algumas nações, sobretudo no Brasil. Então eu dou graças a Deus porque Deus me deu esse presente de aniversário e vim aqui com minha família, minha esposa nos Estados Unidos da América, conhecer um pouco da cultura e a vivência prática quanto às questões ambientais. Nós estamos saindo de Duluth com destino a Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América. Hoje, 8 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Altamira, Pará, dia 9 de maio de 2023. Nós estamos aqui na via pública e umas
das causas das enchentes na zona urbana é o lixo doméstico. E aqui nós temos estas imagens aonde nós temos a captação da água da chuva, a drenagem através do esgoto, que nós estamos vendo aqui, e pela falta de educação ambiental que deve ser disponibilizada à população de Altamira, as pessoas elas jogam lixo nas artérias, nas vias públicas, o que promove o entupimento da rede de esgoto de saneamento básico do município de Altamira, Pará. E o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 orienta o seguinte, que incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E as enchentes na zona urbana, não só de Altamira, mas nos demais municípios do nosso Brasil, uma das causas é o lixo que é jogado nas artérias públicas, o que promove o entupimento do sistema de drenagem das águas da chuva. E somente drenar as águas da chuva, fazer macro drenagem ou micro drenagem nos municípios, nas ruas, não vai resolver. O solo urbano ele deve estar permeabilizado para que as águas das chuvas possam se infiltrar no solo urbano e vindo a recarregar o lençol freático da zona urbana de Altamira, Pará. A situação muito cheio, muito cheio. Embaixo da ponte não dá pra passar nada. Nós somos da comunidade de Vargem Grande. A gente também fomos afetados pela enchente. A enchente foi dia 22, hoje dia 25, e até agora ninguém da prefeitura veio aqui dar apoio a gente. Nossas coisas estão tudo na rua ainda. A gente está se alimentando através de doações, porque até agora ninguém veio aqui falar nada com a gente, conversar. Nossas coisas estão tudo na rua ainda. Aí é o que eu falo. Aí, até agora, ninguém veio aqui. Mas quando vem pedir... Ninguém aqui faz nada por nós, não. Ninguém. Olha o coitado ali, a água, a casa dele, ó, tá pelo meio, já tá subindo na parede, porque dentro de casa ele não pode ficar mais. Chuva de lágrima, ao som de...
Quintal. Manda correr pro fundo que a frente vai cair. Vai cair a frente da casa toda. Abre, meu filho, abre. Olha lá, caiu. Meu Deus. Olha já da situação. Meu Deus, o povo deu tempo correr pro fundo. Itacaré, Bahia, dia 22 de agosto de 2023. A princípio, a ocupação de áreas com esta topografia que está aqui na nossa frente, a ocupação deve ser evitada, pois a gestão da ocupação do espaço urbano, do solo urbano, deve ser uma política e uma proposta eficiente, eficaz, que deve ser adotada pela Secretaria de Meio Ambiente de todos os municípios do Brasil. Antes do cidadão ou da cidadã construir a primeira casa, é necessário se fazer uma reserva, uma seleção de área ou áreas propícias para a construção de residências e a ocupação do solo urbano com expansão urbana. Infelizmente, devido à falta deste planejamento, é que vem a construção sem nenhuma base ecológica de ocupação do solo urbano, e redunda no que nós estamos vendo aqui, não só aqui em Itacaré, como nos demais municípios do Brasil. O solo fica impermeabilizado, a área frágil, inadequada esta área para a construção de residência e ocupação com expansão urbana, e as águas das chuvas, elas vão provocando a erosão fluvial no solo e vem o desmoronamento, deslizamento de encosta. Isso aconteceu ali em Mutuípe, aqui na Bahia. Ainda que haja possibilidade de forma comprovada cientificamente que uma área, uma elevação, uma área de declive ou aclive pode ser ocupada, as residências devem ter uma certa distância uma da outra, e essas residências, os imóveis, necessitam estar intercaladas ou intercalados com quebra-vento arbóreo. Somente a presença daquela cobertura vegetal arbórea lá no fundo não vai garantir o microclima local aonde essas casas foram construídas. O aglomerado de casas por si só já cria um microclima propenso a se originar um ar desagradável, facilita a proliferação de doenças, não é isso? Que podem ser endêmicas ou podem se transformar em surto de enfermidade. Portanto, há necessidade de se evitar a construção dessas residências antes de se ocupar o solo. Na verdade, se realmente nós pensarmos dentro das racionalidades, haveria necessidade do poder público indenizar cada proprietário de casa aí nessa área e colocar as pessoas para residir em solos adequados, em espaço urbano adequado para se promover
a expansão urbana e retirar a população dessas casas antes que aconteça o mal. Então, é necessário uma sociedade que tem realmente equilíbrio socio-humanitário e de justiça, já faria um projeto de diagnóstico para saber a quantidade de casas que tem aqui, de famílias, se criar um fundo e desocupar essa área antes que venham morrer vidas humanas provocadas por deslizamento destas encostas aqui. Mas a sociedade fica à margem das ações com justiça devido ao analfabetismo ecológico e a prevenção. Ora, se não pode ocupar essas áreas para construir casa, é necessário que exista um mecanismo que se impeça a ocupação. E o principal mecanismo é se fazer justiça oferecendo para as famílias que estão aqui, antes de vir para cá, espaço, solo urbano adequado para se construir essas residências. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Itacaré, Bahia, Brasil, dia 22 de agosto de 2023. A falta de prevenção para se evitar a ocupação dessas áreas frágeis, solos de encosta, área inadequada para se fazer a expansão urbana, é o que provoca os deslizamentos de encosta no nosso país. E aqui nós verificamos, aqui é o acesso de Itacaré, Bahia. E nós observamos o seguinte, que na encosta foi construída essa infraestrutura. E não existem árvores para garantir a sustentação desse solo aqui nesta encosta. E isso deve ser uma preocupação se colocar em pauta, assim como se tem planejamento para proporcionar a expansão do turismo numa cidade dessa. Essa área aqui é para ser arborizada, espécies que tenham condições de amarrar o solo e que possa fazer uma arborização nessa artéria, lado direito, lado esquerdo, independente de existir essa cobertura vegetal lá em cima. Essa cobertura vegetal aí não justifica se deixar essas calçadas, essa artéria sem arborizar aqui em Itacaré, porque existe essa faixa de vegetação densa lá em cima, negativo. Então, se fosse assim, num veículo, como tem muita peça, vamos tirar a bateria. Como tem muita peça, vamos tirar dos 4 pneus, vamos tirar um pneu do carro. Não é bem assim. Nosso corpo tem muitos órgãos, então nós vamos tirar um dos pulmões, porque tem 2 negativos. E aqui é o seguinte, a cidade, ela necessita ser rearborizada, pois quem é que vai andar lá em cima para ter acesso à refrigeração? Nós andamos aqui na calçada. Então esta calçada é que necessita ser arborizada. É até redundância se usar este argumento, mas infelizmente é necessário se usar esse argumento, não é isso? Não é aqui na calçada que nós vamos ter acesso a ar úmido e refrigerado. É lá em cima, não é assim? Mas não é lá que nós transitamos é aqui nesta calçada. Portanto, o acesso de Itacaré, Bahia, necessita estar à altura da propaganda que se ouve. E realmente Itacaré tem seus exemplos de preservação ambiental. Nós não vamos negar isso aí. Seria muito injusto
se negar que Itacaré é um município que a população se preocupa em manter as praias limpas. Isso é vivenciado, mas acontece que essa artéria necessita ser arborizada com espécies endêmicas da Mata Atlântica. Um exemplo aqui que Deus me lembrou, a joerana e outras espécies, a própria pitanga, né, assim? E aqui a gente caminha e observa que a calçada fica gerando calor e o turista, o ser humano que seja morador aqui ou que seja passageiro aqui, né, assim, que vai durar poucos dias aqui, mas só em andar nessa calçada, são 10 horas e 18 minutos, a gente sente calor. É local. Lá em cima, é claro que lá é refrigerado, mas aqui essa calçada precisa ser arborizada, todas as duas calçadas. Nós necessitamos colocar a mão na consciência e realmente reverter essa grande crise de falta de arborização nas cidades brasileiras. Olha aí, ó, o acesso aos municípios, às cidades do nosso país, Valença, Itabuna, Ilhéus, todos no Baixo Sul da Bahia, da Costa do Dendê, da Costa do Cacau. As cidades necessitam ser arborizadas, os acessos às cidades, somente calçada não justifica. Agora observemos uma coisa, esta mangueira está plantada ocupando a base superior da elevação e olha que benção, olha como ela está vegetando aqui. Por que não continuar ocupando o solo urbano com árvores? E aí o que acontece? Um aglomerado de casas. É necessário se trabalhar com prevenção de deslizamento de encosta, evitar a construção dessas casas. Não tem condições, independente de deslizamento de encosta, um bairro na zona urbana se construir casa dessa forma. É uma coisa que é desumana uma situação dessa. Os engenheiros, engenharia ambiental, engenharia sanitária, saúde pública. O turista precisa vir para cá, e ter acesso a uma praia limpa, a uma pousada com toda higiene, mas a ocupação que é permanente do solo urbano não deve ser dessa forma. E há condições de a gente evitar isso aqui. Basta a gestão do município, de cada município no Brasil, evitar a construção dessas casas antes de ocupar. Se a área está com a cobertura vegetal, dá condições, espaço, gera espaço, que tem espaço em solo urbano adequado para se construir casa. Olha lá no fundo aquele barranco descoberto. Ali ele fica descoberto, a água da chuva vai se infiltrando nas bases das casas, vai se infiltrando. E aí o camarada dorme, quando acorda está soterrado, debaixo de barranco, por causa da falta de cuidado dessa gestão municipal, que tem Secretaria de Meio Ambiente. E nós entendemos que quem está coordenando a Secretaria de Meio Ambiente são profissionais abalizados. Olha aqui, essa calçada, aliás, estas calçadas da direita e da esquerda, elas compõem o acesso a Itacaré. Isso aqui precisa arborizar com espécies endêmicas da Mata Atlântica. Existem muitas instituições aqui, ONG, que trabalham com questões ambientais. Vamos coletar as sementes das espécies endêmicas arbóreas daqui de Itacaré, que está no contexto de Mata
Atlântica. Se fala muito em preservar, recuperar a Mata Atlântica, mas não é só a Mata Atlântica. A zona urbana, não só nesse município de Itacaré, nos demais municípios de ecossistema, a zona urbana precisa ser revegetada com critério. E aqui é a falta do componente arbóreo diversificado e endêmico. Essa faixa tão diminuta de gramado, a proposta é essa, mas não desta forma. É necessário então se trabalhar com a gestão preventiva de ocupação do solo urbano, não só em Itacaré, Bahia, mas na capital, nas capitais brasileiras, nos municípios brasileiros. Olha aqui, nós temos uma espécie arbórea que está aqui, mas como que essa espécie arbórea vai ficar perene, vai ter uma vida longeva? Não tem condições. Olha só, uma calçada em excesso e uma faixa bem estreita de solo. Olha, é lamentável. Nós vamos ali na frente e quando não, a monocultura das árvores na zona urbana dos nossos municípios. Aqui nós estamos vendo uma espécie, é uma palmeira. A muda foi implantada, mas pouco espaço, solo pobre, sem matéria orgânica. Tem que ter uma caixa natural para se colocar matéria orgânica para poder a palmeira se desenvolver. Aqui nós temos o ipê. É uma espécie arbórea altamente resistente. Qual é o futuro deste projeto de arborização aqui? Sem espaço nas laterais de solo, o sistema radicular comprimido entre dois meio-fios e não tem condições de prosperar. Não há sustentabilidade. Essa espécie é uma palmeira, ela tem espinho. Não deve se plantar uma espécie dessa que Deus criou, tem sua utilidade, mas ela tem espinho, ela deve ser evitar plantar. Olha a faixa tão estreita de solo natural que deixaram aqui para essa. É uma palheteira, chama-se também sombreiro. Olha o sistema radicular, o que aconteceu? Não tem espaço sadio de solo e a espécie vai tombar, ela vai morrer, não tem condições. Nós necessitamos utilizar aqueles arranjos de cerca viva. Olha a jaqueira lá, ó. A jaqueira está vegetando ali com uma benção bem na encosta. E porque o solo é natural, não é assim? Não tem limitação, mas olha o que acontece, o que está acontecendo com essa artéria que é o acesso a Itacaré, Bahia, Brasil. Então nós estamos vendo aqui outra espécie arbórea, aonde essa faixa de solo é muito limitada. Não é assim que se deve trabalhar com um projeto de arborização das nossas cidades. Por essas e outras razões é que vem Ilha de Calor. Lá na frente é o ipê, ó. Ele é um ipê roxo, o ipê rosa, né? Lá na frente. Mas a gente observa que a geração de enchentes, deslizamento de encosta, as causas verificamos aqui neste rápido diagnóstico ambiental urbano. Olha aqui, ó, cerca viva, correto, essa proposta corretíssima, não é isso? E aí nós temos aqui esse ipê. Glória a Deus, esse ipê foi Deus que criou.
rosa e ele está cheio de flor. Mas embaixo nós temos a limitação, que é pouco solo. Esse P deve ser desobstruída, essa calçada deve ser desobstruída para garantir a longevidade dessa espécie. É tão bonito, não é assim? A árvore com a floração rosa, mas acontece que devido ao desconhecimento do manejo ecológico ou agroecológico ou manejo com base nas ciências agrárias, esse pé vai morrer. Aqui quem vos fala, graças a Deus, é Dacilton Matos dos Santos. Nós estamos aqui na cidade de Itacaré, Bahia. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, na cidade de Pigeon Forge, dia 6 de setembro de 2022. Estamos aqui na zona urbana e áreas que são ocupadas com gramados, árvores, áreas com relevo suave, ondulado. A cidade fica quase que num vale. No entanto, não existe problema de enchente, porque as partes mais altas da cidade, que são formadas com elevações, com montanhas, elas têm cobertura vegetal na sua integridade, tipo essa cobertura que nós estamos vendo aqui. Árvores, algumas residências que são construídas na zona urbana, mas sempre eles estão mantendo faixas de árvores intercaladas com as casas, e na periferia da rodovia a gente observa o solo sempre coberto com gramado, as encostas com a vegetação original na sua integridade. Na frente das residências, próxima à rodovia, a gente vê acesso para as casas, no entanto, solo coberto, com gramado e com árvores. Como a gente vê aqui, né? E essa cidade é banhada por um rio caudaloso, passa dentro da cidade, mas aqui a gente observa que o nível tecnológico da sociedade norte-americana tem uma boa harmonia com os recursos naturais. O céu está sempre carregado com nuvens, e essas nuvens, produto do serviço ecológico da biodiversidade, componente herbáceo, arbustivo e arbóreo. E a pavimentação das rodovias é de
uma ótima qualidade o asfalto, conservação dos sinais de pista, sinalização de pista. E cada residência tem a sua área verde, de jardins, onde a população tem um compromisso sério com a manutenção da estética dos jardins e o manejo das árvores. E a gente observa que essa estrada que a gente vai acessar tem esse perfil de uma estrada arborizada. Aqui passa um córrego aqui embaixo. Aqui nós estamos retornando para a casa onde estamos hospedados, e o acesso vai sendo revelado com uma topografia com relevo acentuado. Existem algumas residências que estão ali abaixo, mas na encosta, logo após o asfalto, faixas de árvore, uma casa ali, ó, no platô, o acesso bem preservado. Os cortes das estradas estão cobertos com grama, sombreado, com árvores, arbustos. E aqui é a zona urbana, onde existem muitas residências que são construídas sob a copa das árvores, e a pavimentação das estradas tem esse perfil. Vocês estão vendo lá a elevação, né, montanha, mas lá em cima tem toda essa cobertura vegetal que a gente está vendo aqui, bem próximo. A juventude, as crianças, jovens, os adolescentes, adultos, idosos, tem um feedback de respeito também à família, aos valores da família e de preservação do patrimônio da nação. O norte-americano, ele tem uma consciência muito equilibrada quanto aos valores da pátria, patrimônio, preservação da via pública, conservar sempre limpo o ambiente, seja urbano, seja na zona rural, e a educação, um povo polido. Aqui as crianças, os adolescentes, os jovens demonstram no dia a dia um respeito pelos idosos, pelos pais. E o norte-americano tem um senso de preservação da família, a integridade do lar, conhecimento, a formação intelectual, científica. E aqui são vários acessos a diversas residências, né? E as estradas são sombreadas com a projeção da sombra, né, das árvores. E nós estamos aqui 3 horas e 29 minutos, horário local. E o céu tem um bom volume de nuvens.
Aqui já é a região de montanha, né? Nós estamos chegando à casa aonde estamos hospedados, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Sevierville, estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 6 de setembro de 2022. Graças a Deus, Deus me deu esse presente de aniversário, 63 anos de idade, eu completei dia 10 de agosto de 2022. E Deus me trouxe para cá com a minha esposa. Então passeio na casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Steve e dos meus netos, o Filipe e a Chloe, graças a Deus. Nós estamos aqui no município de Sevierville, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022. Lá por trás nós temos elevação de montanhas cobertas com uma exuberante camada vegetal formada por árvores. E aqui nessa parte frontal nós observamos como o ciclo da água ele flui aqui de forma bem harmoniosa, e os rios voadores, que são as nuvens, que são formados pela relação água, solo, planta e a atmosfera. Ali a gente observa vapores que vão se elevando até a camada mais alta do céu, onde forma todo o potencial hídrico da atmosfera através das nuvens. E a gente observa a evapotranspiração promovida pelas árvores, e ali é como se fosse verdadeiros rios voadores. E ali são vapores que vão sendo emitidos para a atmosfera, água em forma de vapor. As plantas retiram a água do solo e emitem essa água em forma de vapor e formam as nuvens, e a precipitação dessas nuvens, a formação de chuva, e retorna em forma de água para as árvores, que interceptam as águas da chuva através do céu. E a infiltração da água no solo, ela é bem redimensionada, porque o solo ele tem boa permeabilidade e evita a formação dos torós. Esses torós, eles são característicos de áreas urbanas ou áreas mesmo típicas como essa aqui, a zona rural, desprovida da cobertura vegetal diversificada. E esse microclima aqui evita o excesso de calor
por sua vez, impede a formação dos torós, dos aguaceiros. Então, a gente observa que nessa região, na zona urbana, já tivemos a oportunidade de documentar através de outros vídeos. A chuva, ela cai de forma bem gradual. E aqui nós estamos tendo esse privilégio de filmar a copa das árvores mais próximo. E a gente percebe o volume de água que os galhos, as folhas das árvores interceptam. E depois essas árvores vão liberando gradualmente esse volume de água que vai escorrendo ou vai retornando à atmosfera em forma de vapor até infiltrar no solo, recarregando os lençóis freáticos e trazendo uma conexão multifuncional do ciclo da água no meio ambiente. Então aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui, graças a Deus, passando uns dias nessa área de montanha. Ficaremos aqui até quarta-feira dessa semana, se Deus permitir. E a consciência de respeito aos recursos do meio ambiente aqui, graças a Deus, ela é bem harmoniosa, ela é bem forte, porque toda a sociedade, ela preserva os recursos naturais, isto é de uma forma visível, graças a Deus. Essa região é uma região antropizada, aqui no Tennessee, nos Estados Unidos da América, no município de Sevierville, dia 5 de setembro de 2022. E a gente observa toda a preocupação que os norte-americanos têm em trazer a tecnologia para o benefício socioeconômico. Nós estamos vendo ali um veículo, né? E é produto da tecnologia, uma residência que também tem uma construção e dispõe de um arsenal de tecnologia. Depois nós vamos entrar numa dessas casas aqui para a gente fazer essa avaliação. E a energia elétrica, né, está aqui, graças a Deus. A estrada é pavimentada, mas essa região é uma região próxima ao centro urbano e o acesso às residências, tanto na zona urbana como na zona rural, ele tem esse padrão aqui. A gente observa as estradas rodeadas de cobertura vegetal. E aqui nós temos um exemplo, que essa encosta, ela é cheia de vegetais. E aqui a gente vai caminhando e vai mostrando toda a paisagem que foi construída
com um criterioso projeto de urbanização. Ali, ó, essa cobertura vegetal entre as duas residências. O acesso a essa residência, a gente observa que eles conservam a cobertura vegetal. Ao invés de jogar herbicida e deixar o solo nu, descoberto, eles fazem o que? Eles vão revegetando e conservando o solo sempre coberto. Ali vocês estão vendo, ó. A casa está rodeada de árvores e a cultura norte-americana de jogar basquete. Ali tem uma tabuleta para jogar basquete. E aqui na frente nós temos uma cobertura vegetal mais densa e prossegue. Aqui é uma residência, ao fundo uma ilha de árvore, e entre uma casa e outra ilha de árvore. Aqui também nós vemos uma rampa, mas toda ocupada com pinos e alguns arbustos compondo essa harmoniosa paisagem que é o jardim. E à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam o excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui. Graças a Deus. Então, quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado
é esse cordão vegetal. Isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, que bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano, e macro drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem, e ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui, que o meio ambiente dá, copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea, e são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir. Porque é uma regra de Deus. Para haver economia, riqueza, é necessário respeito. Olha, vocês estão vendo aqui, ó. Quer dizer, graças a Deus, aquilo ali é uma caminhonete de última geração, de alta tecnologia. É uma caminhonete. Mas acontece que o meio ambiente está preservado. Olha aí. Isso é harmonia. Desenvolvimento, né? Com sustentabilidade. Aí vocês vão observando aqui outra residência. Olha aqui, que zelo. Vocês estão vendo aquele lado ali da casa, ali tem um corte. Né? Aqui no Brasil, na Bahia, chama de barranco, mas ele está coberto. A cobertura é vegetal. E olha aqui à frente, ó.
à frente da casa, o acesso, tá cheio de árvore. Essa espécie aqui, ó, foi plantada recentemente, ó, pelo porte. E aqui a grama, ó, a preocupação. Então, na zona rural, no Brasil, regiões que eu conheci, os agricultores pegam essa área aqui e jogam herbicida. Joga herbicida e o solo fica totalmente descoberto, fica como laje. Aí quando a água bate, ao invés de infiltrar, escorre. Aí pra gente ver os arranjos. Eles colocaram essas pedras aqui, mas acontece que já estão compensando, porque olha aqui, ó, houve uma revegetação. Isso aqui já é algumas mudas que foram plantadas nessa rampa. Então essas barreiras, né, árvores, ou foram plantadas, ou cada uma delas pode ser endêmica. Mas olha aqui o acesso, como é que é? E olha que aqui nós estamos numa elevação. E vocês estão vendo aqui, ó, a tecnologia está ali. Uma caminhonete dessa, quer dizer, graças a Deus, tem um potencial tecnológico de primeira linha. Mas olha aqui o meio ambiente como está. Tudo limpo. Copo descartável ninguém vê. Tá aqui, ó, tudo limpo, pátio. Sacola, plástica, lixo, ninguém vê, olha. Parece que não tem nem pessoas aqui. Mas o nosso país, o nosso Brasil, tem condições de reverter toda a crise que está se vendo lá. Mas toda nação que combate a corrupção, ela chega num patamar desse aqui. Aí vocês estão vendo aqui a parte mais alta. E que quem mora aqui e quem traçou esse projeto de urbanização é porque tem conhecimento de engenharia ambiental para fazer isso aqui. Isso aqui não é acaso. Vocês estão vendo, olha. Calçada mínima. O fundo lá, ó. A lateral está arborizada. Silêncio. E eu tenho certeza que essa espécie aqui já foi plantada. Foi plantada por alguém. Esse aqui é um arbusto. Lá do outro lado, na frente. E aqui eles deixam esses cordões, que é justamente para evitar a erosão. E aqui a gente observa que com todo cuidado, mas eles estão sempre preocupados em não queimar, mas com todo cuidado ainda tem princípio de erosão laminar. Mas compensa, ela não vai à frente, por quê? Porque eles estão sempre criando condições para que o solo fique com essa cobertura aqui, ó. É isso? Essa cobertura aqui, ó, que é o malche. E pavimentando, mas intercalando. Então nós estamos vendo aqui, a tecnologia está aqui. Energia elétrica, é claro que tem muitas regiões, não só aqui, mas outras regiões que tem a energia elétrica, tem tecnologia, mas estão subestimando o nosso Criador, porque a tecnologia ela pode potencializar os reguladores naturais que estão ativos, mas a tecnologia ela sucumbe quando os reguladores naturais estão desativados. Grande volume de formação de nuvens, porque o componente arbóreo, o solo e água residente e vegetação tem uma harmonia. E o ser humano aqui nessas condições, ele vive
numa harmonia saudável com o desenvolvimento, a tecnologia, a prosperidade financeira, a preservação ambiental e toda a harmonia entre o homem, o meio ambiente, esse ambiente com uma capacidade de fluência de serviços ecológicos, porque sem cobertura vegetal, se o ciclo da água, os outros demais ciclos biogeoquímicos não forem respeitados por cada um de nós, aí a prosperidade, a nação vai afundar. Ali a gente está vendo que uma casa, ela está ainda praticamente, ela desaparece entre as árvores lá, ó, e não encosta. Então, o Baíra, Laje e principalmente Mutuípe, que na zona urbana tem uma topografia parecida com essa aqui, para reverter aquela situação não vai ser fácil, mas se tiver um planejamento de revegetação das encostas, com educação ambiental e uma assistência técnica e extensão rural que venha trabalhar na zona rural também, sensibilizando as pessoas para fugir daquela ideia de que trator, de que arado dá vida a solo, fazendo mecanização sem sustentabilidade. Se continuar fazendo vai piorar, vai de mal a pior. Porque nós vimos a tristeza de moradores ali chorando, clamando, fazendo vídeo, clamando a Deus e mostrando o sinistro das enchentes naquela região. Então, existem muitos profissionais, até da área de agrárias, que falam que aquilo é cíclico. Não é cíclico. As enchentes são provocadas por excesso de calor, por solo descoberto e a formação de excesso de chuva. O ciclo da água fica curto, solos impermeabilizados, não vai haver infiltração de água da chuva como acontece aqui. Que aqui, imaginemos, se essa área fosse urbanizada e não tivesse essa cobertura vegetal, a casa estava rolando ladeira abaixo e morrendo gente, soterrado, e os rios, que aqui tem bastante rio, graças a Deus, estariam todos assoreados, né? Então tá aqui, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, e eu estou aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus, aqui uma viagem que Deus me deu de presente. Eu completei 63 anos, dia 10 de agosto deste ano, 2022. E Deus me deu esse presente, me mandando para cá, para os Estados Unidos, passar 3 meses com a minha filha Anne Rebeca, com meu genro, Steven, com meu neto, o Philips, e a minha neta Chloe. Então eu agradeço aí a atenção e dou graças a Deus por tudo que está acontecendo. Amém. A situação muito cheio, muito cheio. Embaixo da ponte não dá pra passar nada.
Né? Graças a Deus. E a gente observa, infelizmente, no Brasil, algumas cidades que têm essa topografia aqui, que quando chove, é correnteza em plena rua, parecendo rio, a água da chuva não tem onde infiltrar. Não existe uma infraestrutura vegetal como esta aqui, e os carros são arrastados. A gente vê em São Paulo, a gente vê ali no Vale do Jequiriçá, as casas sendo derrubadas e eletrodoméstico sendo destruído, um prejuízo terrível, as pessoas com a mão na cabeça, gritando, clamando no desespero a Deus, e pessoas morrendo por causa de enchente na zona urbana. E o artigo 225 da Constituição Brasileira é ignorado, não é divulgado, é subestimado por conta de políticas públicas que são alienadas quanto à questão intelectual, científica, ecológica. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais parlamentares, o Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, eles ficam vítima do analfabetismo ecológico. Então, é necessário ter um trabalho de alfabetização ecológica em vários quadrantes da sociedade brasileira para que se chegue a esse patamar aqui que nós vemos, a esse projeto de ocupação ambiental da zona urbana com ordenamento territorial e ecológico. Olha o fundo daquela casa e olha a qualidade de uma casa com uma alta infraestrutura, e essa ilha de árvores que está nas proximidades da curva, né, do asfalto. Então as águas da chuva já vão ser interceptadas lá, ó, pelas copas das árvores, que até chegar no solo vai ter que percorrer essa altura imensa, ó, de cima a baixo, vem devagarzinho, devagarzinho, até infiltrar no solo, que por sua vez tem um sistema radicular profundo das árvores e que vai colocar as águas da chuva nas partes mais profundas do solo, abastecendo ou reabastecendo os lençóis freáticos. Olha essa casa, onde ela está. Está ali na sua integridade, bem conservada, e diminui o consumo de energia elétrica, porque uma casa dessa não há necessidade de ligar ar-condicionado. Se ligar, porque o ar-condicionado que eles usam aqui nas casas é central de refrigeração, mas não há necessidade. Não há necessidade dessas casas aqui estar usando central de ar, de refrigeração. Olha onde ela está. Olha aí embaixo, eles ainda plantam, fazem um plantio de gramínea, um anel de gramínea circulando o solo e as árvores. Está aqui, é isso? Para evitar a danificação do sistema radicular destas árvores. Quando não, eles fazem essa prática aqui, ó. Eles varrem as canaletas que estão sendo obstruídas com folhas das árvores, colocam no vasilhame. Eu passei aqui, a dona dessa casa estava fazendo isso. Passei com a Socorro outro dia, e junta aqui, ó. Aqui para concluir a decomposição e cobrir esse solo. Eles estão cobrindo. Esse solo aqui estava descoberto, essa rampa. Trouxeram todo o material já decomposto e espalharam nessa rampa para evitar a erosão laminar. E aqui, ó, já é uma prática de contenção de erosão laminar, porque a erosão laminar, olha, vejam bem, com toda essa cobertura vegetal, esse solo está sofrendo efeito da erosão laminar. Agora imaginem, mas eles já estão provando que tem realmente conhecimento de manejo de solo na zona urbana. E isso aqui
Ou seja, qualquer proprietário de qualquer residência dessas, se tiver a oportunidade de possuir uma propriedade rural, vai dar aula de manejo de solo, né? Porque a gente não pode garantir, mas talvez eles não tenham. Quem tem casa aqui não tem sítio, não tem fazenda, mas vocês viram o manejo do solo. Aqui é essa ilha. E a rua prossegue com esse mesmo manejo de solo. Aqui não é gramínea, é uma espécie herbácea de folha larga. Mas agora imagine, tem arbusto, tem árvores e eles ainda plantam gramíneas, formando esse cordão aqui, ó. Vocês estão vendo? Nós estamos vendo? Para evitar o impacto de água da chuva sobre o solo, para evitar a perda de água. E lá no fundo a gente observa o acúmulo de biomassa seca que vai passar pelo processo de reciclagem. Aqui nós temos um arbusto, deve ser da família da goiabeira, e entre a calha e as árvores sempre a gente observa gramados. Quando não, as árvores estão sempre livres de blindagem por conta de calçada, e debaixo das árvores eles têm o cuidado também de manter o solo sempre coberto, ajudando a natureza a conservar o solo coberto. Tem uma senhora ali que está fazendo a poda controlada de arbustos, e ela está ali, a proprietária da casa. Nós estamos vendo aqui, ela está garantindo a manutenção dessas áreas, porque a fiscalização está aqui, aparece, e quando vem notifica os proprietários que não estão fazendo a manutenção. Tá lá, ela tá ali fazendo a manutenção da área, graças a Deus. As residências que estão mais na parte superior, calçada mínima, olha aí, calçada mínima. Eles fazem o contorno da grama, esse contorno aqui, ó, que nós estamos vendo, com uma máquina elétrica que tem um disco que corta a grama entre a grama e a calha, para permitir que a água infiltre no solo. Quando a água desce do céu, que cai sobre a grama, infiltra no solo e escorre. O que escorrer, a calha faz uma muralha que impede o excesso de água escorrer nas próprias calhas. Aí vai infiltrar, a água vai infiltrar no solo. Então tá lá, ó, por trás daquela casa nós temos quebra-vento formado por árvores. Olha a incidência de sombra nesta casa, ó. O sol já se pondo, começando a se pôr, e a casa não fica totalmente sombreada. Ela recebe sombra de manhã e luz quando o sol vai começando a ficar no centro, né, do céu, como se diz, o sol a pino, meio-dia. Mas a gente não vê parede de casa aqui mofada por conta de excesso de umidade. Então esse é o critério de ordenamento ou ordenação territorial. Isso existe na internet, muitos textos. A extensão rural, infelizmente, o governo brasileiro não está investindo nessas questões como deveria. É claro que tem suas exceções, né? A gente vê ali
Belém, a capital das mangueiras, Maringá, na zona urbana, tem essa preocupação de manter áreas, parques, jardins e ruas arborizadas. Infelizmente, na região de Maringá, a zona rural, a gente chega e a vista aérea é solo descoberto, ocupado com soja, excesso da sojicultura. E eles deveriam fazer esse mesmo critério para cultivar soja. Talhões de árvores intercalado com cultivo de soja. E já existe esse experimento no Brasil, o resultado que eu já vi, texto, já li, graças a Deus, mas só que existe uma predominância da bancada ruralista que infelizmente são analfabetos, ecologicamente falando, e aí o que vem a acontecer é que somente o cuidado com o meio ambiente na zona urbana não vai resolver. Aqui existe esse mesmo zelo pelas questões ambientais, tanto na zona rural como na zona urbana. É o mesmo padrão. Eu cheguei e fiquei admirado, porque eu passo aqui às vezes e fico olhando as pessoas, proprietários de casa, eles fazendo manejo ecológico e de uma forma consensual, é consensual. Então existe uma harmonia. O pecado é enchente, porque o pecado é a omissão. A sabedoria humana diz que a omissão, quando é deliberada, é irmã siamesa da mentira. Isso aí é entre aspas, né? A omissão, quando ela é deliberada, é irmã siamesa da mentira. Qual é a verdade aqui? É que o meio ambiente está sendo preservado pela verdade, que é a ciência ecológica. A verdade material, né? Porque Deus, Ele diz, Jesus Cristo diz, respondeu-lhe Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é essa verdade que liberta. Mas depois de Jesus Cristo, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então, o pecado é a mentira. O pecado é a corrupção que rouba dinheiro de fundo ambiental e de instituições que trabalham com o meio ambiente. Ficam superfaturando, roubando dinheiro. É a mentira, é o pecado. Aí o salário desse pecado é a morte. E aí a população paga, né? Porque quantas pessoas já morreram no Brasil por causa de enchente na zona urbana, incêndio, Pantanal, a morte da biodiversidade. Mais interessante, né? Esse detalhe, no século XVIII, no século XIX, esse povo aqui da Geórgia passou por crise ambiental e perda de altos volumes de solo, mas eles resolveram obedecer o que Deus fala em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 15, que é ocupar o solo e preservar o meio ambiente. Aqui é sombra, né? Quase 100% de sombra. Ali naquela casa mora uma família de mexicano, onde está essa cabine dupla. Aqui tem as placas alertando que a artéria trafega, transita criança. A casa ali no bosque. Aqui a gente diz: vou passear no bosque. E passeia. Teoricamente, prática.
teoricamente e na prática. Agora interessante, olha essa parelha de árvores. Eita, graças a Deus, olha só, são parelhas. Seu Zé, Dona Maria e a meninada é o nome de ficção. Estão morando na casinha ali, tranquilo, com sombra e preservando o que Deus criou e tendo a bênção. A bênção de sobreviver no meio ambiente ecologicamente equilibrado, saudável. As depressões, eles têm o cuidado de manter com árvores. Isso também vai evitar alagar, encharcar lá embaixo. Porque as árvores, elas impedem o desbalanço hidrológico do solo. As árvores impedem o desbalanço hidrológico dos solos. Essa casa aqui, graças a Deus, de manhã pega sol na fachada da casa. Aí quando chega de tarde, aí ó, não tem assim árvore mesmo na frente como essas daqui, ó. Aquela casa não tem, mas compensa. E agora o gramado, a chuva bate na calçada, no asfalto, mas não provoca enxurrada, porque existe uma harmonia de interceptação das águas da chuva entre as árvores, os arbustos, a vegetação herbácea e o solo permeabilizado. Ali eles estão irrigando porque essa faixa de grama tem poucos dias que foi plantada. E aí, para poder garantir o enraizamento dessa faixa de gramado, eles estão irrigando. Mas isso não é assim, de todas as áreas que nós passamos aqui, está sendo a primeira, porque esse gramado é novo. Olha aqui o que fizeram, olha. Uma caixa natural, o contorno do gramado, em cima solo, mas que está coberto com a deposição de matéria, biomassa que cai das árvores. E a mão humana está sempre ajudando. Ali tem um dispositivo cheio de recipiente para atrair beija-flor, para alimentar, uma solução doce. Está aqui. E essa carreira de árvore aqui, ó, esse quebra-vento entre as duas residências. Essa planta chamam de magnólia aqui, ela dá uma flor branca, exuberante, uma flor bonita. Olha aí. Tem gramado, caixa de coleta de matéria orgânica para deixar o solo permeável. O solo absorve água. A matéria orgânica vai se decompondo e o carbono vai sendo reincorporado no solo e as árvores vão sendo mantidas com adubação orgânica. Assim, gramado verde é o sinal de que o solo tem um bom potencial de fertilidade natural e a reincorporação da matéria orgânica feita pelo homem, pela mulher, pelas crianças, jovens, adolescentes. Então o meio ambiente não vai se manter sem uma relação harmoniosa com o ser humano. A ação antrópica vai notabilizar o resultado que nós estamos vendo aqui. Agora, para ver esse resultado notável, é necessário políticas públicas
que sejam conscientes, tenazes, resilientes e que não tenham o tecido podre da corrupção dos políticos. E que a sociedade possa realmente ser proativa. Mas para isso é necessário ter educação ambiental e alfabetização ecológica em todas as faixas etárias, principalmente crianças, adolescentes, jovens. Essa casa aqui, ó, a proprietária, eu falei há poucos instantes, reformou essa casa, ela sozinha, Deus, pintando essa casa, ela pintou as colunas e fez a reforma. Lá tem casa, lá pra dentro. O sol bate ali, mas o asfalto sombreado. E aqui nós vamos ver um manejo interessante. Aqui nós temos a grama, arbustos e árvores de porte baixo, árvore de porte alto e árvores de porte alto na frente, no fundo. Olha aqui. Esse manejo ecológico com a cerca viva, aí vai embora, aí ó, ela vai embora. Isso aqui é uma cerca viva quebra-vento, arbóreo, as frentes das casas laterais, quando o vento vem, bate ali. Então a interceptação de vento e a distribuição do vento úmido. E para que plantar cacaúera pleno sol? Vem aí a pergunta, olha aí. Nós estamos na zona urbana, um quebra-vento aqui. E a necessidade de fazer um diagnóstico agroecológico antes de implantar novas áreas com cacaueiros, ou híbridos, ou cacaueiros clonados. Estão arando, gradeando, mecanizando o solo, plantando cacaueiro a pleno sol. E quando vão fazer os vídeos, as folhas dos cacaueiros estão balançando, que só falta arrancar do pé e cai. Cai de uma forma prematura, mas isso aqui é um quebra-vento arbóreo. E embaixo o gramado ainda. À frente das áreas de cacaueiro, as laterais, aonde há necessidade, que é visível, é necessário gramar à frente ou plantar uma leguminosa perene e fazer quebra-vento com espécies que sejam multifuncionais. O jambeiro, a jaqueira. Você chega na feira com um saco de jambo e vende. Já dá para comprar o óleo diesel, a gasolina.